Glória a Deus. Mateus 19, do 16 em diante. Muitos conhecem essa história. E eu quero tentar relatar um pouco do que Deus falou no meu coração. Fica atento que Deus vai estar falando, porque talvez começa você não entende, né? E no meio você começa a entender, e no final você não entende nada, mas o que Deus colocou no teu coração, ela vai germinar, porque alguma coisa fica. A palavra, ela sempre tem endereço certo. Então você pode não estar entendendo no começo, mas vai entender no meio, aí Deus vai, planta a semente, aí é o Espírito Santo, amém? Então vamos ler, Mateus 19, 16 em diante até o de 26. Ele diz o seguinte: eis que aproximando-se dele um jovem, e disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom, senão só o que é Deus. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então ele disse: mas quais? Disse então: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí disse o jovem: mas Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça e glória, honra e louvor. Que a tua palavra nesse momento seja flechas, que uma vez atirada não volta mais vazia, não dá mais de voltar. Que nesse momento também seja um semeador que lança sementes e os corações sejam terra férteis, aonde o inimigo não poderá roubar essa semente. E nós veremos, não sabemos se é em nosso tempo, mas em qual, mas nós cremos que a palavra tem endereço certo. E uma vez plantada, ela tem que crescer, germinar e dar pelo menos sombra se não der fruto. Mas nós cremos que ela não voltará vazia. Então usa, Deus, como lhe apraz, que nesse momento eu seja o sacrifício no teu altar, e que suba até o altar do Senhor o aroma agradável. E tenha misericórdia, Senhor, de cada palavra, de tudo que formos falar, de tudo que formos proceder, que seja mediante o Senhor. E honra e glória ao teu nome, em nome de Jesus, amém. Senta glorificando, igual diz o Erickson, né? Glória a Deus. Eu gosto da passagem dos evangelhos, porque nós sempre temos um ensinamento de Jesus. E essa foi a função de Jesus: vir até a terra, nos ensinar e quebrar algumas ideias humanas, mas o mais de tudo foi o exemplo que ele veio nos trazer. Então nós vemos essa passagem onde Jesus se encontra com o homem, e meditando nela, de todos os encontros que Jesus teve com alguém, eu me lembro de pouquíssimos que teve um encontro com Jesus e não teve a coragem de voltar diferente. Esse encontro do jovem, e quando a palavra diz que é um jovem, em outra tradução ela fala que era um príncipe, era um homem conceituado, e que vem até Jesus, talvez com alguma dúvida, ou talvez com alguma certeza, porque a palavra diz, quando ele se refere a Jesus como bom, automaticamente ele estava se declarando bom também. Na cultura judaica, todos os jovens conhecem todos os mandamentos. Então ele poderia ser um rapaz, um jovem, mas não era qualquer jovem. Tanto que nas traduções alguns falam que ele era um príncipe. Então era um homem que, particularmente aos olhos da sociedade, era um homem de nome. E esse homem então ele encontra Jesus, e como eu disse, com algumas dúvidas e alguma certeza, ele talvez não esperava aquilo que Jesus o falaria, porque ele sabia que desde a sua caminhada, desde a sua juventude, ele aprendeu não amar o teu próximo como a ti mesmo, não roubar, não matar. Essa é a lei. Mesmo que essa passagem ela aponte para a graça de Jesus, e a graça de Deus, que é o próprio Jesus,
ela também nos traz um ensinamento de um encontro aonde alguma coisa em você precisa morrer. E naquela ocasião onde o jovem declarava a Jesus, bom, mestre, e Jesus diz, bom, somente Deus, porque ele não ousou roubar a glória de Deus. E ele entendia o coração daquele jovem. Então ele começa a colocar diante de Jesus uma certeza. Então aquela certeza de tudo que ele sabia ou do que ele fazia e levava a ser salvo. Ele tinha uma certeza por conta de conhecer toda a lei, todos os ensinamentos judaicos, que ele garantiria a sua salvação. Ele tinha essa certeza. E talvez uma pergunta aleatória a Jesus, porque existia uma dúvida de quem era aquele homem. Ele faz essa pergunta, Senhor, o que eu faço para adquirir então a vida eterna? Quantos estão entendendo ou pensando que cargos na igreja os levam a alcançar a graça de Deus? E naquela ocasião que aquele jovem, ele pergunta para o Senhor, o que eu faço então? Ele tinha uma dúvida. Ele sabia que em seu interior precisava de mais alguma coisa para que ele alcançasse a vida eterna. Mas também ele tinha uma certeza que pelas obras do que ele fazia, ele era bom e então ele poderia entrar. Muitas das vezes nós temos ou não temos essas incertezas. A hora eu estou aqui fazendo a obra do Senhor, a hora eu me perco em um pecado, sozinho, quando ninguém me vê, então surge a dúvida, pequei contra o Senhor, então como é que eu vou conseguir agora, continuar a minha vida cristã, sem que vá para o inferno? Talvez essa dúvida daquele jovem. E assim, como ele sabia que faltava alguma coisa, Jesus, o próprio Deus, sondava o seu coração e sabia que verdadeiramente faltava alguma coisa. Às vezes nós estamos tão perdidos nos nossos afazeres, irmãos, estou falando para a igreja, que nós esquecemos do verdadeiro dono da obra. E todo cargo dado a homem, ele não tem a ver com ministério. Ministério, quando o Senhor te chamou, você já levou um ministério. Deus te deu um ministério, amém? E esse ministério de pelo menos ser testemunha de Deus, testemunha de Cristo. Pelo menos do que Ele fez na tua vida. Então o cargo, não se prenda, porque eu tenho um cargo, porque eu não tenho cargo, não se prenda nisso. Entenda que você tem um ministério. E mesmo que se você acha que não tem nada, não sabe cantar, não sabe pregar, seja testemunha, viva. Amém? Então, esses dias eu comentando com um irmão, e ele falou para mim, um pregador, ele disse, irmão, eu não prego mais. Eu disse, mas por que, irmão? Porque eu fui disciplinado um tempo da minha igreja, e logo depois, quando eu retornei, ninguém me aceitou mais. Querido, ministério, aquilo que Deus te entregou, ele não se trata de quatro paredes, ou daquilo que homem te encabiu. Ministério se trata de você levar as boas novas de salvação. Aquilo que Deus fez na tua vida, você queira levar para mais pessoas. É só lembrar de onde você era, crente. Lembra de onde Deus te tirou? Você quer voltar para lá? Eu creio que não, em nome de Jesus não vai voltar. Mas se você sabe de onde Deus te tirou, então lute, para que outras pessoas não vão para onde você estava. Então fale, pregue, ou então viva, porque o Senhor Ele vai fazer, porque não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com cargo, é ministério. Se o Senhor confiou a você, então você precisa ir e fazer. Não terceirize o seu ministério, não terceirize o seu chamado. Deus falou comigo, irmão, vai lá e faz. Não, se Ele falou com você, vai você e faz, porque Deus, quando Ele manda recado, é diferente, né? Mas quando Ele vai no teu ouvido e diz assim, irmão, visita lá aquele irmão lá, que está no quarto faz dias, vai lá, fala de Jesus para ele, fala de mim, fala do meu amor, dá um abraço nele. Uma certa ocasião eu cheguei e fui fazer uma visita, e era daqueles irmãos abençoados, né, que não consegue, e eu não sabia mais o que falar com ele, e naquele dia eu só ouvi ele.
Não tinha mais o que falar. Tem um irmão da nossa igreja que costuma dizer que não se evangeliza evangélico, né? Se você errar, ele ainda te corrige. Você vai querer pregar para ele. E naquele dia eu ouvi ele. E saí, orei com ele. E daquele dia em diante ele me mandou uma mensagem agradecendo. Que ele falou assim: Cássio, eu pensei que tu ia vir aqui para me bater. Falei: não, irmão. A gente é guiado pelo Espírito Santo, né? Por mais que dê vontade. Mas não é assim, né? E aí, para a honra e glória do Senhor, naquele momento o Senhor me usou apenas para ouvir aquele homem que ele precisava colocar para fora. Então ele foi e, para a honra e glória do Senhor, voltou para os caminhos do Senhor. Então, quando Jesus ele aponta nessa passagem, ele fala de graça, e é imprescindível que nós passemos por esse texto e não falamos da graça do Senhor, que é o próprio Jesus morrendo por um bando de pecadores que precisavam, mas não mereciam. E essa graça imputada em Jesus, nós vemos nessa passagem também. E essa semana, Deus é tão maravilhoso que quando você sabe que vai trazer uma palavra, a semana todinha o Senhor fica ministrando, né, irmão Berg? Né, pastor Berg? Fica ministrando, falando contigo. E aí de repente um irmão me mandou uma frase e ele falou assim para mim: a graça é uma piscina e a lei é a borda. Você não entra na piscina sem passar pela borda. Olhei aquilo ali e eu falei assim: isso me intrigou. Não sei se eu gostei, mas eu vou analisar. Quando eu preparando a mensagem, o Senhor falou para mim. Naquele momento, aquele homem, ele achava que pelas suas obras, pelo que ele fazia, ele então conseguia a vida eterna. Ele tinha uma certeza. Mas quando Jesus o instiga e conhece ele, ou aonde nenhum homem conheceria, então quando ele percebe que não era pelas obras que ele era salvo. Você conhece aquele cara tão bom, que ele não é crente, mas é melhor do que um crente? Sabe, aquele cara bacana, família, não bebe, né? Aí você diz: rapaz, esse cara dá melhor do que um... Se fosse um crente. Mas se não confessar Jesus como Senhor e Salvador, não tem jeito. Ele precisa não ser bom aos seus olhos, nem bom aos olhos de ninguém. Ele precisa ser bom aos olhos do Senhor e conquistar a vida eterna. Irmãos, essa vida é passageira. Se você fechar os olhos e não abrir mais, aonde você vai acordar? Mas quando nós temos uma certeza que fomos alcançados pela graça do Senhor, o corpo nós entendemos que ele é matéria, mas o espírito está salvo, a alma tem um retorno, e o Senhor então os recolherá, porque Deus tem prazer na morte dos santos. Esses dias eu vi um vídeo do missionário, ele pregando, e o cara foi para cima dele, bateu, ele falou: pode bater, que aqui é só matéria, eu sei para onde o espírito vai, pode matar. E essa é uma verdade do evangelho. Você não veio aqui à toa. Talvez você vem todo domingo atrás de uma resposta, mas a resposta é Jesus. Você precisa de Jesus, se entregar verdadeiramente. E a graça de Deus, então, ela é como uma piscina, mas se você não passar pela borda, você não lembrar que você precisa cuidar da lei, então você pode estar em sério problema. Ah, Cássio, mas a graça é libertadora, a graça ela é tudo. Amém, verdade. A morte de Jesus pagou todo o preço, mas Jesus, quando veio na terra, ele não anulou a lei. Ele rasgou o tempo, o céu parou, o sol parou, tudo. Mas quando ele cura o leproso, ele diz: vai lá os sacerdotes, né? Porque existia um tempo de eficácia para os sacerdotes virem aquilo. Então ele não anula a lei. Então, se você está pensando em nadar em uma piscina e não quer passar pela borda, cuidado. Você pode estar nadando em alto mar. Em alto mar é perigoso. Tem um tubarão, que é o inimigo das nossas almas, que ele procura quem o tragar. A Bíblia fala olha, seu perdão, né, pela heresia. A Bíblia não fala de tubarão, mas em alto mar, o tubarão ele sempre está disposto a pegar aqueles que vão para longe da borda. E essa graça sem uma borda da piscina, ela pode ser perigosa. E então entra o legalismo, então entra o liberalismo. Isso aí não tem nada não. Tem nada a ver isso aí não, menino. Deus, a graça me cobre. O jovem pensava assim. Ele conhecia toda a lei.
E por ele conhecer a lei, ele se achava bom e achava que poderia entrar então na vida eterna. Então cuidado, fique perto da borda, passe pela borda antes de entrar na piscina. Amém? Jesus te conhece. No versículo 21, nós vemos aqui quando ele retrata, e Jesus até reconhece que ele era bom, né? Perguntou o versículo, irmão, o versículo é tal, está lá em tal lugar. Ó, crente, né? Perguntou tal versículo, não, está lá em tal lugar. Desde criança eu acompanho, eu conheço as escrituras, não matará, faço tudo isso. Mas ele esqueceu quem era que conhecia ele, né? Às vezes é bonitinho por fora, mas por dentro está podre. Às vezes é bem arrumadinho, né? Mas por dentro está precisando da misericórdia de Deus. E o fato de você precisar da misericórdia e não ter um arrependimento genuíno, é esse que é o perigo, que faz com que você queira navegar ou nadar em mar aberto, e é perigoso. Então, quando nós entendemos isso, no versículo 21, que ele até entende, né, que ele era bom, mas aí tinha um pequeno detalhe que o impedia. Jesus, que sonda a mente e coração, que passeia na sua igreja, sondando a sua mente e o seu coração no que você está pensando agora, era o mesmo que se encontrava com o jovem. E naquele momento, o que impedia do jovem ir até Jesus era o seu dinheiro, era toda a sua riqueza. Um determinado tempo eu acompanhei um jovem, e ele era um homem muito usado nas mãos do Senhor. E então ele resolveu nadar em mar aberto. E quando foi uma vez, eu fui visitar ele, conversando com ele, Deus abriu a minha mente, descortinou as vendas, e eu vi malas, muitas malas. Eu vi uma jornada que ele percorria, e para cada lugar que ele andava, onde não poderia andar, ele colocava algo na sua mala e carregava. Cada lugar que ele não podia andar, no tempo que estava com Cristo, ele acrescentava mais algo na sua mala. E eu vi uma mala tão pesada que nem ele mesmo conseguia ir nem para frente nem para trás. Quando Deus me mostrou isso, ele disse: filho, o perigo de se distanciar são as malas que você começa a colocar, a acrescentar no meio do caminho. Ou então, as muitas oportunidades do mundo que você começa a colocar num fardo que nem você mesmo pode. Então, naquele momento, o que dificultava a volta daquele jovem para os caminhos do Senhor eram suas malas, muito pesadas, que não conseguia levar ele nem para frente nem para trás. Ele continuava estagnado em pecado naquele lugar. E quando Deus me mostrou quando Deus me deu essa experiência, então o Senhor me deu uma mensagem que era sobre deixando as malas, ou deixando as bagagens. E eu lembrei então do jovem rico, porque naquele momento o jovem rico, ele calculou o que tinha dentro da bagagem dele. Ele viu que era muita coisa que ele perdia. Quando eu vim para Jesus, queridos, eu perdi lugares, eu perdi status, eu perdi amigos, mas Deus me acrescentou tudo em dobro. Aleluia! O melhor lugar, os melhores amigos. E hoje os meus amigos, eles me veem como homem de Deus, me respeitam. Às vezes acontece alguma coisa com eles, aí chega: Cássio, eu lembrei de ti. Irmão, isso é a graça de Deus. Ninguém merece isso, eu não mereço. Mas quando a graça de Deus te alcança, então você começa a mostrar uma identidade, a carregar um selo, uma marca. E essa marca ninguém te toma, ninguém te rouba, mas você tarda o processo, porque você não entende a marca. Então às vezes você começa então a colocar coisas na bagagem que não era mais para colocar. Naquela ocasião, o que prendia o jovem rico de vir até Jesus era o seu dinheiro. Quem acha que dinheiro é pecado aí? Se você acha que dinheiro é pecado, depois no final do culto você me dê, tá bom? Que aí eu
estou com os planos aí, eu possivelmente precisarei dos dinheiro. Dinheiro não é pecado, querido. A palavra de Deus, nesse momento, quando ela se refere ao dinheiro, da riqueza daquele homem, ele estava dizendo que naquele momento Jesus sondava o coração daquele homem e via algo que lhe prendia. Porque aonde está o seu coração, aonde está o seu tesouro, ali está o teu coração. Mas quando o coração do homem está em Cristo Jesus, aí o Salmo nos adverte: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Amém? É diferente. É essa a novidade de vida do Evangelho, que nós entendemos do Senhor. Então naquele momento não se tratava que o dinheiro era o pecado daquele homem. Não. Ele estava mostrando o que estava em seu coração. Porque em Mateus 6, 21, como eu falei, porque onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então, após Jesus mostrar o que lhe faltava, o que lhe impedia, aquele jovem volta entristecido, pois eram muitas coisas que ele precisaria abrir mão. E nesse momento, o Espírito Santo de Deus que passeia na igreja, ele te traz à memória o que precisa ainda ser deixado. Nesse momento, não é coisa da tua cabeça não, irmão. Não é voz, eu estou ouvindo alguma coisa, não. É o Espírito Santo de Deus te convencendo e dizendo: ainda precisa tirar algo, ainda precisa tirar isso, ainda precisa acrescentar isso. Existem pessoas, homens, mulheres, que quando vêm para Cristo, ele começa a dar tudo errado na vida dele. É ou não é verdade? É Deus limpando. Esse aqui não é meu, esse aqui tu conseguiu na força do teu braço, esse aqui foi o diabo que te deu, esse aqui tu pediu, mas não era para tu, esse aqui tu pediu tanto que eu te dei, mas não é para ti. Então Deus começa a fazer um processo de desintoxicação de tudo que você veio trazendo nas suas malas. E por isso que muitas vezes você diz assim: no tempo que eu estava no mundo era melhor, não tinha tanta luta. Mas eu quero te dizer uma coisa, a palavra nos garante que não somos nós quem lutamos, Ele é quem peleja as nossas guerras. Está difícil, vai continuar difícil, mas você tem que ter uma paz que transcende o entendimento. Essa paz homem nenhum pode te dar, mas bem materiais não te dá, nada te dá, se não for Jesus. Eu sou prova disso. Passei por um tempo muito difícil na minha vida, em crise no casamento, crise no trabalho, e eu só conseguia ver Jesus. Eu subia monte 3 horas da manhã, 2 horas, 4 horas, joelhava, me enrolava, pulava, mas eu queria ver o que estava acontecendo comigo. Eu queria ver a face de Jesus. Naquele momento que Jesus chama Pedro para andar sobre as águas, Pedro ele tinha uma certeza, mas logo quando ele olhou para o problema, ele teve uma insegurança, e quem estava na frente dele que o chamava, ele esqueceu de olhar. Então a tendência é submergir. Submergir, descer, amém, glória a Deus. Nós temos pedagogo na igreja, né, irmão? Entendeu? No momento que você olha para as circunstâncias, a tendência é afundar. Se você olha para aquele que te chamou para andar sobre as águas, você vai romper, você vai caminhar. Isso é de glória em glória, é um processo. Não adianta querer pular a borda por cima da piscina, não, vai pela borda. Vai na piscina e de repente deixa Deus te cobrir e os pés não tocar no chão, aí tá bom demais. Quando perder o controle das tuas mãos, aí o Senhor diz: filho, agora deixa comigo. Até aqui foi a força do teu braço, mas agora é comigo, porque é Ele quem peleja as nossas guerras. E essa é a novidade para você, querido. Nessa noite, o Senhor te chama para um arrependimento, e logo após esse arrependimento, uma caminhada. E nessa caminhada, uma limpeza, Ele vai tirar bagagem, Ele vai tirar tudo que estava te impedindo de prosseguir. Então quando o Senhor nos dá essas declarações, e Ele nos mostra no momento para aquele jovem o que era necessário abandonar, aquele jovem volta pior. A tendência é de você ouvir a voz do Espírito Santo que te fala aqui, e se você voltar da mesma forma, possivelmente você vai ficar pior. Talvez no outro domingo eu não te veja aqui, porque é um confronto, entende? É o Espírito Santo falando: levanta daí, vai lá, eu tenho muito mais para ti, vai muito além disso que tu está passando. Porque nós ainda estamos olhando para as adversidades da vida.
E no versículo 24 ele faz menção à comparação do camelo no fundo da agulha. E eu acho tão interessante essa síntese sobre essa ilustração de Jesus baseadas, porque ela tem dois argumentos. Alguns dizem que aquele fundo da agulha era uma porta que existia em Jerusalém. Então era impossível um camelo passar com bagagem e tudo. Olha só. E a outra ideia é que pouco se sabe sobre o jovem rico, mas que não era essa porta em Jerusalém, mas que sim era algo totalmente impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E se você imaginar agora, possivelmente é impossível. Literalmente é impossível, desculpa. Mas quando nós lemos a história do jovem rico, nós vemos que realmente aquilo impedia de ele ir até Jesus, era impossível. E mais, a cultura ainda fala que aquela porta era tão pequena, que para que o camelo passasse e adentrasse a cidade, era necessário tirar toda aquela bagagem, tudo aquelas que vinha carregado no camelo. Então o camelo entrava com muita dificuldade até passar por aquela porta. Não é diferente. Entenda que você, para passar pela porta, para você continuar uma vida com Deus, é necessário passar pela porta estreita, amém? É difícil, mas não é impossível. A porta estreita, ela é possível. Então, quando nós entendemos essa palavra, que era a comparação do camelo e o fundo da agulha, é exatamente isso. E faz eu entender, irmão, que é impossível seguir a Jesus. É impossível caminhar com Jesus sem que você abandone algo das suas bagagens. Ou então, todas as bagagens. Após o Espírito Santo trazer a sua memória, você precisa tomar uma atitude. Essa pode ser a sua última atitude. O seu último chamado. Não estou aqui amedrontando ninguém. Eu só estou falando de um encontro aonde aquele homem, ele teve colocado, exposto que precisava ser mudado e ele não quis. Você não precisa continuar com esse fardo pesado, amém? Deus tem um fardo leve para você. Quem crê? Deus tem um fardo leve para você. Esse fardo pesado que você trouxe até aqui, ele precisa ficar aqui, amém? Esse fardo pesado que você trouxe até aqui, ele precisa ficar aqui. Essa história mal contada do diabo te acusando, ela precisa ficar aqui. Você não precisa voltar ela para casa. Você precisa, não pode continuar com esse fardo pesado. Tem algo novo para você. Quem crê, diga amém. É esperança de vida, nova vida em Cristo, mudança do velho homem ou da velha mulher, paz verdadeira. Todo homem precisa de paz. Essa semana eu conversando com um rapaz, eu faço um discipulado com ele, em outro estado, e ele estava falando para mim que ele não tinha paz quando ele chegava em casa. Cara, quando eu chego em casa, está tudo bagunçado e às vezes está tudo bom, está tudo bem, mas eu não tenho paz e eu começo a ter confusão, contrito, conflito com a minha esposa, com meus filhos. E ele falou assim, né, bem aberto mesmo. O cara estava totalmente longe de Deus. Quando ele terminou, eu disse: vai para a tua casa hoje, senta com a tua esposa, senta com teus filhos e pede perdão. Mas como assim pedir perdão? Faz isso. Ele não fez. Quando ele retornou a me ligar, estava pior. Esse cara, Deus não me ama, eu vou acabar com a minha vida. E ele falou. Falei: tu fez o que eu te falei? Ele falou: não. Falei: tá vendo o problema? Querem a cura, mas não querem o curador. Querem a bênção, mas não querem o abençoador. Quer subir, mas não quer baixar. Entenda que o oleiro, antes de fazer, ele amassa. Muitas das vezes vai custar o seu narizinho se esfregando no chão, para que a glória do Senhor seja manifestada e que seja colocada em dobro aquilo que Satanás pensou que te roubou, rapaz.
Aí ele então falou assim, mas hoje Satanás vai se envergonhar comigo. Eu falei, amém, eu estou aqui para tudo ou nada, né? Confusão. Aí, no outro dia eu liguei, ele não me ligou, eu liguei para ele, eu falei, e aí irmão? Cara, minha vida está diferente. O problema não era a casa, irmão, não era a esposa, não era os filhos, era ele. O problema de você é você mesmo, entendeu? É por isso que todo dia tem um doido aqui gritando, falando, aceita Jesus, porque é verdade. Aí eu falei, tá vendo meu filho, então agora tu quer me ouvir, né? Então se tu me ouvir, né, vai melhorar um pouco, né? Porque tu não ouve ninguém, então me ouve, tu não lê a Bíblia, tu não ora, então ouve a voz que te fala. Não é assim que o apóstolo Paulo diz, sejam imitadores de mim como eu sou de Cristo. Ele trazia a responsabilidade para ele, naquele momento eu trouxe a responsabilidade para mim, pedindo misericórdia pela minha vida. Então a vida dele mudou, porque o problema estava com ele. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem moldado e tem mudado mais a vida dele, a sua casa. Então existem coisas que você precisa abandonar para andar com Deus. Você precisa descer para levantar. Você precisa diminuir, quebrar mesmo na mão do oleiro, para que ele venha restaurar e a glória da segunda casa seja o quê? Para a honra e glória do Senhor.